Você acredita que uma única palavra pode derrotar um gigante? Talvez essa pergunta pareça absurda, mas ela explica por que tantas conversas dão errado. Isso porque a maioria das conversas não termina quando você fala, ela termina do jeito que o outro entende. E é justamente aí que começam muitos mal-entendidos. Imagine que no final de uma reunião, seu chefe vira para você e diz assim: depois a gente conversa. Talvez ele só queira marcar um outro horário para falar com você com mais calma, às vezes até para te elogiar. Mas antes mesmo de você voltar para sua mesa, a sua cabeça já está a mil, pensando, talvez, será que eu fiz alguma coisa errada? Agora imagine um casal. Um pergunta, está tudo bem? O outro responde, está. As palavras dizem uma coisa, o tom de voz diz outra, o silêncio diz uma terceira. De repente nasce uma discussão que nenhum dos dois pretendia ter. As palavras nunca chegam sozinhas, elas carregam contexto, emoções, experiências, expectativas. E foi exatamente isso que um homem chamado Odisseu percebeu há quase 3.000 anos. Pode parecer estranho, mas a resposta para um problema que acontece nas nossas conversas todos os dias está em uma história milenar. É nela que a gente encontra uma das conversas invisíveis mais brilhantes da literatura. Na Odisseia, escrita por Homero, depois de vencer a Guerra de Troia, o herói da história, Odisseu, inicia junto com o seu exército a longa viagem de volta para casa. Em uma das paradas, eles entram em uma caverna sem saber que era a casa de Polifemo, um ciclope gigantesco conhecido por comer seres humanos. Quando o gigante entra, ele fecha a caverna com uma pedra impossível de ser removida pelos homens. Depois, quando vê os homens, ele começa a matar e literalmente comer cada um dos companheiros do Odisseu, um de cada vez. Naquele momento, derrotar o gigante não era suficiente. Mesmo que eles conseguissem, continuariam presos. Foi então que Odisseu fez a pergunta que mudaria toda aquela história: como escapar de alguém mais forte sem depender da força? A resposta não seria uma espada, seria uma única palavra. Polifemo fez uma pergunta aparentemente simples a Odisseu: qual é o seu nome? Odisseu poderia ter dito quem realmente era, mas escolheu um outro caminho. Olhou para o gigante e respondeu: meu nome é Ninguém. À primeira vista, parece que Odisseu estava apenas mentindo, mas não, era uma estratégia. Pouco depois, Odisseu e seus homens conseguem cegar o único olho de Polifemo. O gigante grita desesperado. Os outros ciclopes correm até a entrada da caverna e perguntam: quem é que está atacando você? Polifemo responde: ninguém, ninguém está me atacando. O Ciclopes pensa assim: bom, então, se ninguém o estava atacando, não tinha motivo para ajudar Polifemo. Convencidos de que o gigante estava delirando, então tendo pesadelos, eles voltam para casa. Enquanto isso, o Polifemo, cego e furioso, o que ele faz? Remove a enorme pedra da entrada para tentar ir atrás dos homens do exército do Odisseu. Sem perceber, acabou abrindo caminho para a fuga de Odisseu e seus companheiros. É aqui que aparece a conversa invisível dessa história. À primeira vista parece que Odisseu venceu porque enganou Polifemo, mas não foi isso. Ele venceu porque ele entendeu que as pessoas não reagem apenas às palavras, elas reagem ao significado que dão a elas. Quando Polifemo gritou: ninguém está me atacando, ele estava dizendo a verdade. O problema é que os outros ciclopes entenderam outra coisa. Para Polifemo, ninguém era um nome. Para quem estava ouvindo, ninguém significava ausência, que não havia ninguém ali. A frase era exatamente a mesma, mas o significado completamente diferente. Essa é a conversa invisível. Ela acontece quando aquilo que você quis comunicar não é exatamente aquilo que o outro compreende. Talvez seja por isso que tantas pessoas saem de uma conversa dizendo: mas não foi isso que eu quis dizer. Porque a comunicação nunca termina quando você fala, ela termina quando a outra pessoa interpreta. E Odisseu percebeu isso
quase 3.000 anos antes de nós. Mas existe um último detalhe dessa história. Para sobreviver, Odisseu abriu mão daquilo que tinha de mais valioso naquele momento, o próprio nome. Naquele momento, Odisseu deixou o ego de lado e foi assim que conseguiu escapar. Só que já em segurança aconteceu algo muito humano. Ele olhou para trás e revelou quem realmente era. Fez questão de dizer seu nome. Quis que o Polifemo soubesse quem o havia derrotado, o grande herói da guerra de Troia. Naquele instante, Odisseu perdeu a vantagem. Polifemo descobriu quem era seu inimigo e pediu ao pai, Poseidon, o rei dos mares, que o castigasse. Segundo o poema de Homero, esse foi um dos acontecimentos que transformaram um percurso que poderia durar uma semana em uma jornada que levou 10 anos. Odisseu escapou quando deixou o ego de lado, mas começou a perder quando sentiu necessidade de ser reconhecido. Talvez essa seja uma das conversas invisíveis mais difíceis de vencer, aquela que acontece dentro da gente mesmo. Se você acredita que entender as pessoas é o primeiro passo para viver melhor, fique com a gente. Para acompanhar os próximos vídeos, é só se inscrever no canal e ativar as notificações. Adriana de Castro TV. Mais conexão, melhor comunicação. Até o próximo vídeo.